Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma web aula de hoje, aqui no Telesaúde. O nosso tema de hoje é participação social e educação popular, com a nossa palestrante, a Márcia de Campos, Professora, seja muito bem-vinda. Por favor, podemos dar início. Ok. Bom, sou Márcia, sou servidora pública, aqui do Estado de Mato Grosso, trabalho na Escola de Saúde Pública, já trabalho com educação popular e participação social, controle social, antes de estar como servidora pública, fui militante, fui conselheira de saúde de Cuiabá e depois conselheira do Conselho Estadual de Saúde. Então, acho que por conta desse meu processo histórico, Eliane, nossa coordenadora, me convidou para estar trabalhando com vocês sobre esse tema. É a minha primeira experiência, com vídeo de aula. Espero que tudo dê certo. Bom, nós preparamos essa aula a partir de algumas leituras, a partir de algumas conversas e a partir de algumas experiências, Então, à medida que a gente for dialogando, se possível, eu vou estar apresentando aí a bibliografia. Quando a gente fala de participação social, a gente tem que falar de um ponto, a gente tem que iniciar de um ponto, E o ponto que nós iniciamos é o Estado. Não tem como participação social em quê, aonde, como, Então, aí a gente fala da nossa organização social, Participação social, nossa organização social. A nossa principal organização social é o Estado. Estado entendido como esse território, essa Constituição, que inclusive para Bourdieu, um pensador francês, ele dizia que o Estado é uma ficção coletiva, É um produto, é um espaço nessa complexa luta de interesses. Então, o Estado é entendido como um território que tem uma população que nele vive, que tem uma soberania, o que significa que tem um poder instituído. Esse poder instituído, ele apresenta-se pela Constituição. Então, a gente está falando de um Estado que ele é real, é um espaço contraditório, um espaço onde tem uma luta constante de interesse. E aí é nessa luta constante por interesse, instituído nesse espaço que é uma ficção, é que se insere a luta aí que nós vamos trabalhar de participação social. Tá. A discussão dentro do Estado, a gente trabalha, Ele está caindo aqui. A gente trabalha, como que é como que é instituído essa participação, Como é que é instituído? Por onde que vem essa discussão? Bom, a gente diz que... Tá. Ok. No nosso país, onde é instituído, esse poder, essa participação social, ela é instituída na Constituição. A Constituição de um país é o espaço onde está ali inscrito todos os desejos, necessidades, direito que aquela população, através de uma constituinte, estabelece para a vida em comum dessas pessoas, que moram num espaço, num território, que tem uma soberania, e que tem aí seus interesses. Então, e aí ela expressa esses interesses dentro da Constituição. Tá. A nossa Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, ela inclusive ela é recente, ela é de 88, e ela é conhecida como Constituição Cidadã, porque nela é previsto vários espaços, inclusive de participação social. Inclusive, no seu primeiro parágrafo, é colocado que o poder vem do povo. Se o poder vem do povo, então está inscrito ali a questão da participação social, que exerce por meio dos seus representantes,
eleitos ou diretamente. Então, nós vamos falar, existe, então, representações e existe a participação direta, né? E no termo dessa Constituição. Tá. Voltando um pouquinho, nós vamos falar então um pouquinho da democracia, né? O que é a democracia? Democracia é o que designa um modo de vida de uma sociedade. Bobbio, né, um grande jurista, pensador, né, ele coloca que a democracia ela é uma instituição, né, da sociedade e que nós acreditamos que dentro dela estejam aí valores, né, valores para nós que somos da sociedade ocidental, nós temos aí, então, valores implícitos a ela, né? E quando a gente fala assim, nós queremos um Estado de direito, um Estado democrático de direito, o que nós estamos querendo dizer? Nós queremos participar dessa sociedade, nós queremos definir as questões das nossas vidas nesse estado em que vivemos, né? E aí, Bobbio, ele ainda coloca que existe 2 tipos de democracia. A democracia representativa, que é essa que a gente vive mais sobre ela, né? Nossas câmaras de vereadores, deputados, Senado e governo, né? E tem a democracia participativa, essa que mais interessa para a nossa aula. Democracia participativa é a participação direta do cidadão, né, na institucionalização, na luta pelos seus direitos, né? Se o Estado é um espaço de luta por interesses, né? Então a democracia participativa ela é aquela democracia que de fato abre canais, tem canais constitutivos na sua Constituição de participação direta da população, né, na questão dos seus interesses, né? Porque é importante a gente falar de interesses, porque a gente sempre acha que tudo é muito dado, tudo é muito colocado, que a gente ganhou isso, que a gente... Não, na luta pelo Estado, há sempre uma discussão de interesse. Vivemos numa sociedade tem inúmeros cidadãos, inúmeros interesses, inúmeros desejos, necessidades. Então, a gente, como Paulo Freire coloca, né? Tirar essa ideia de que ingênua, né? De que as coisas são nos dadas. Não, nós só temos aquilo que nós conquistamos. Quando a gente permite, né, essa abertura para essa discussão, a gente vai gradativamente construindo aquilo que a gente chama de cidadania. Cidadania é o direito de todos e de todas, né, de ir e vir, de participar de grupos e associações e de ter a garantia da igualdade perante a lei. Então, cidadania ela não é só um discurso, ela não é ela é um conceito que está impregnado nela, está colocado nela a questão da participação social, né? O fato de participar de grupos, associações, nós estamos dizendo que nós vamos lutar pelos nossos interesses, né? Que o Estado está aí, ele é um espaço fictício, formado de instituições e que nele a gente só tem aquilo que a gente conquistar, né? E cidadania é muito além de um discurso de políticos, ela é uma conquista também. Ela também é a prática dos direitos políticos, de votar, de se votar, dos direitos sociais, né? Então, ter cidadania, garantias de direitos, né, de um Estado de direito, está implicado em todos. Acho que isso é muito interessante. Sempre achamos que cidadania é votar e ser votado. Eu acho que a aula desapareceu. Voltou. Legal. Cidadania, ela está implicada nela os direitos civis, né, políticos, sociais, econômico, ambiental e cultural. Aquilo que a gente, Bobbio, chama, né, de direitos políticos, direitos bem práticos e os direitos difusos também, né? O direito do meio ambiente, direito de uma vida saudável, direito de expressões culturais.
né? Então, a cidadania, ela é uma conquista, né? Ela se controla e ela se conquista. Ela não é presente de ninguém para ninguém. Um país que tem a sua cidadania já um pouco mais construída, estruturado, com certeza vai ser um país que tem colocado mais direitos mais ampla. Tá. Se nós temos direito de participar, se a nossa Constituição prevê que nós temos direito da democracia representativa e participativa, né? Nós vamos dialogar um pouco sobre os movimentos sociais. Então, o que são os movimentos sociais, né? Tem como participar de forma isolada? Tem. Hoje, com as redes que estão colocadas, muitos atores, né, e autores, né, pessoas começaram a ser partícipe, né, tá aí colocado. Mas, historicamente, na humanidade, a gente sempre se aglutina com outros que pensam como a gente, ou que deseja, né, que tem os mesmos interesses que nós, para fazer uma luta. Né? Então, para muitos autores, né, por exemplo, Taurani, o movimento social é uma rede, né, uma corrente de opinião, uma vez que questiona uma relação de poder que se inscreve muito concretamente nas instituições e organizações. Então, o movimento social é uma corrente, são pessoas que se juntam, que têm uma opinião muito próxima, né, e que questionam o poder. Né, e que luta pelos seus interesses. Então, quando a gente fala de um movimento social como, por exemplo, o MST, ele tem clareza de quais são os interesses deles. O interesse dele é a reforma agrária, é a terra para todos e para todas, né, uma distribuição mais equânime na questão da terra, e eles vão sim aglutinar pessoas, puxar pessoas e vão fazer então uma discussão, uma luta em torno daquele interesse deles. Assim como o agronegócio vai ter o interesse deles também, vão se organizar, vão se sindicalizar. A questão é que tem que fazer uma luta mais aberta, tem que fazer uma luta mais, digamos, aguerrida, mesmo porque as instituições do próprio Estado não estão aí para atender a necessidade ou interesse desse grupo, mas para atender o interesse de outro grupo. Então, às vezes, a gente reconhece como movimento social apenas aqueles que está fazendo. Lógico, também reconhecemos que o MST é um dos maiores movimentos sociais da atualidade, sem dúvida nenhuma. Mas nós estamos querendo exemplificar como os movimentos sociais são. Né? Para Armand, né, movimento social é uma ação coletiva. Está aí, né, a questão coletiva, está aí a questão do agrupamento, né, contestadora. Ela vai, então, contestar um poder estabelecido no âmbito das relações sociais, né, com o objetivo, né, a transformação ou a preservação da ordem estabelecida na sociedade. Né? Aí está, então, a questão, ou para transformar essa relação que está colocada, essa relação social, essa relação de poder, ou na prevenção da ordem que está aí, do status quo, como está colocado. Para Goldman, ações sociopolíticas, né? Então, movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por atores sociais coletivos pertencentes a diferentes classes. Isso. E comandadas, né, sociais articuladas em certo cenário da cultura socioeconômica e política de um país, criando um campo político de força social na sociedade civil. Então, ele vai direto, que são ações sociopolíticas construídas, né, por atores sociais, né, coletivos pertencentes a diferentes classes, né, e comandos sociais. Então, são pessoas que, inclusive, ele coloca aí a luta de classe muito clara, né, que articula, né, em uma certa conjuntura, né, e que vai fazer, então, os seus enfrentamentos por essa força social. No Brasil, a participação social ela é prevista no nosso primeiro artigo da nossa Constituição. Então, todos esses movimentos, eles são legais. Né? Nós estamos falando da legalidade dos movimentos sociais. Tá? Então, nós não estamos falando de nada, né?
Tá, e aí vem um pouco a história desses movimentos sociais, ou da participação social no Brasil. Como é que se deu esses movimentos, né? Para Goldman, em seu livro História dos Movimentos e Lutas Sociais, apresenta o esboço de um mapeamento dos movimentos e lutas sociais ocorrida no Brasil no século XIX e no século XX. Tá, e ele afirma que o movimento no Brasil ele tem a sua herança desde a luta pela independência, né, a questão da Inconfidência Mineira, dentre outras. Movimentos vários pela libertação dos escravos, pela república, pela cultura e liberdade religiosa, dentre outras. Então, no Brasil, tem registro de lutas dos movimentos sociais desde a Inconfidência Mineira. E tantos, né? A questão contra a escravatura também foi um movimento forte. Tá. A participação dos movimentos organizados surge também no século passado, né? Ele tem aí o seu apogeu no período da década de 30, né? Onde ainda os movimentos trabalhistas, com a industrialização do Brasil, com o agrupamento de pessoas, né, na indústria, houve então uma grande luta, foi inclusive antecede durante o governo Vargas, né? Inclusive a nossa CLT, ela é resultado de lutas trabalhistas dos movimentos sociais trabalhistas, né? Urbano e rural, e que nesse momento tinha aí uma luta muito pelos direitos trabalhistas. E até hoje nós temos a nossa CLT, alguns direitos trabalhistas, né, vários direitos como herança deste período, que estava bem clara a questão de luta de classe, né, de interesses diferentes. Nos anos 60, né, então, nós tivemos aí o golpe militar, né? Tivemos um momento em que os movimentos sociais, por força dos AIS, ele foi calado, né? Ele foi amordaçado. Na realidade, a história relata que antes de 64, antes do golpe, os movimentos sociais no Brasil estavam, né, a todo vapor. E já vários movimentos, né, tanto na discussão de luta de classe, como movimentos feministas, movimentos, tinha muitos ambientalistas, mas já tinha movimentos que denunciavam a questão do uso abusivo de recursos minerais, a luta pela própria Petrobras, as lutas, né, pela uma qualidade de vida melhor, né, tá, isso muito fortemente, o movimento sindical, né, estava muito forte antes do golpe, né, a luta pela reforma agrária, João Goulart estava prestes a assinar uma das melhores reformas agrárias que o Brasil poderia ter vivido, mas que todo esse movimento ele foi amordaçado com o golpe de 64. Era um momento em que a sociedade estava em franco, né, participação social. Ela estava disposta a fazer alguns enfrentamentos e estavam fazendo enfrentamento, né? Com o golpe de 64, como eu já disse, muitos movimentos foram calados, foram amordaçados. Tá, eles ressurgem, então, apenas já no final dos anos 70, com a briga, né, com a luta pela anistia, né? O tempo todo houve digamos, muitos pequenos movimentos, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas grandes movimentos nesse período não houve. Tá. E nessa discussão, então, da anistia, né, a luta pela anistia, a luta pelas diretas já, então volta aí o fortalecimento dos movimentos sociais. Mas nos anos 70 e principalmente nos anos 80, houve um movimento que aí nós vamos trabalhar um pouco, que não é um movimento social, digamos assim, de grande envergadura política, mas que a gente chama de organizações populares de base. Que aí entra, e era um movimento que era fortalecido pelas igrejas, né? E aí que entra o movimento popular de saúde, tá? Que é o final dos anos 70 e início dos anos 80. Enquanto os grandes movimentos, vamos colocar os movimentos classistas, né? Os grandes sindicatos,
os grandes movimentos estavam amordaçados pela ditadura, houve os movimentos que a gente chama de movimento de base, movimento popular, movimento que no calar do dias, né, no silêncio, né, e na organização popular, eles foram tomando força. E esse movimento, um deles é o movimento popular de saúde, que também, junto com ele fortaleceu muito o movimento pela reforma sanitária, que tanto nós falamos, que era um movimento de profissionais, movimento de alguns gestores, né, de alguns estudiosos, que junto com os movimentos populares, concretizou naquilo que a gente chama de reforma sanitária e que depois vem aí na Constituição apresentar esse modelo de sistema de saúde, de cuidado de saúde que nós temos hoje. Mas que era naquele momento não balanceava o poder, né, digamos, dos militares. E isso é muito interessante porque houve um movimento que a gente chama de movimento das comunidades eclesiais de base, que muitos de nós somos fruto desse movimento. Era um movimento, uma igreja voltada, né, para o povo e para o povo empobrecido, numa luta aí silenciosa, mas que deu e que dá ainda até hoje grandes frutos. Isso tudo é movimento, são participações, são, né, está para colocar. Participação e controle social são dois termos e noções que se alternam e se complementam na história da saúde brasileira. Como eu disse, a reforma sanitária foi um movimento popular, foi um movimento social, foi um movimento onde muitos profissionais, técnicos, gestores e usuários, né, movimentos populares, na luta pelos seus interesses, apresenta aí na Constituição aquilo que hoje nós temos, que é o SUS. E é muito interessante porque nessa luta, né, e aí nós vamos trazer um nome importante da nossa história, que é o SEBS, né? O SEBS tinha um slogan que era saúde e democracia. Né? Saúde não se faz sem democracia. Democracia naquela perspectiva de democracia participativa, onde o sujeito, a pessoa participa dos interesses, né, participa, traz as suas queixas, traz as suas necessidades para dentro do Estado, para que elas sejam atendidas, né, e sejam viabilizadas para todos. Então, nós estamos falando que a saúde, né, esse sistema que nós temos hoje, ela é um produto de um movimento social. Isso é importante que seja registrado, né? Porque muitas vezes a gente acha que a Constituição é algo que veio e foi nos dado. Não, foi muita luta, foi muito movimento. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela foi um movimento forte. Foi onde nós desenhamos o SUS e foi um momento de expressivo, né? Participação social, participação da comunidade, participação dos trabalhadores, naquilo, né, que é de seu interesse, que é do nosso interesse. Então, a participação social, ela possui uma dimensão ética, né? Na medida em que temos como perspectiva a redução das desigualdades sociais. Então, quando a gente fala em participação social, nós vamos falar do ponto da onde nós estamos, né? Digamos assim, dos interesses nossos, né? Na briga, na luta dentro do Estado por nossos interesses. Né? Então, eu não vou falar da participação social daqueles que querem manter o status quo. Mesmo porque esse, muitas vezes, nem precisa de manifestação e nem de participação social. Eles têm outros canais de garantia dos seus interesses, né? Vamos falar de uma participação social que traz essa dimensão ética, né? Que é a redução da desigualdade social e a promoção da justiça social, né? Trazendo os direitos à universalização e na busca de construção de uma nova sociedade. Então, é esse conceito de participação social que eu quero trabalhar. Onde ela possui uma dimensão ética, onde ela tem
bem claro que dos seus interesses, que é a universalização do direito, onde todos têm direitos, né? E que ela construa, a partir dessa, né, dessa perspectiva, uma nova sociedade. Então, vamos falar desta participação social. E acredito que é essa participação social que nós devemos, então, trabalhar no nosso introdutório, né, nos nossos cursos, onde a gente vai estar, né, acolhendo, recebendo novos profissionais para trabalhar na saúde da família. E quando a gente for falar de participação social, então eu estou falando desta participação, né, de universalização de direitos, de uma nova sociedade, né, diminuição da desigualdade social, na luta por justiça social. Portanto, a participação social é um instrumento da democracia participativa, onde a efetivação de políticas públicas passa necessariamente por essa participação. Nós tivemos, então, um movimento forte no Brasil, como eu já falei, a reforma sanitária, e aí eu coloco aqui, né, o SUS foi criado a partir da proposta da reforma sanitária. É produto de um movimento social que apresentou essa proposta na 8ª Conferência Nacional de Saúde e segue lutando pela sua implementação. Então, a efetivação, a implementação de uma política pública, que nós estamos falando, a política de saúde, ela passa necessariamente pela participação, né? Nós não teríamos o SUS como temos se não fosse o movimento. E o movimento que é de trabalhadores, mas que também foi um movimento popular. E hoje, para que a gente tenha esse sistema único de saúde de fato implementado, de fato efetivo, continua passando por essa participação social, né? E aí nós vamos ver mais na frente como é esta participação. Ok? Tá. Então, falar de participação, e aí nós estamos falando na saúde, necessariamente a gente fala de controle social, né? São 2 termos que eles comunicam muito forte, né? Não é a mesma coisa, claro que não, mas são 2 termos que eles caminham junto, né? E para nós, o controle social é a capacidade, aí nós vamos trazer um outro elemento, que é a sociedade civil, tem de interferir na gestão pública, colocando as ações do Estado, esse Estado que é um espaço de interesse, na direção dos interesses da comunidade. Então, podemos dizer que é uma forma de redistribuição de poder, que é exercício da cidadania, né? Então, nós estamos falando de conceito, cidadania é uma conquista de todos os direitos, passa pelos direitos sociais, né? Passa, então, pela discussão da distribuição ou da concentração de poder e passa pela questão dos interesses diante do Estado, né? Então, o controle social, ele pressupõe a participação da sociedade na elaboração, monitoramento, fiscalização e avaliação das políticas sociais, aí dentro da política de saúde, né? É nesse sentido, o Campos, né, ele coloca que o controle social investe, né, nos autores da sociedade civil prerrogativas para intervir propositivamente na agenda do governo. E esse é o controle social que está previsto na nossa Lei 8142, onde reveste, né, investe aos conselheiros de saúde a prerrogativa de intervir mesmo propositivamente no poder, né, na agenda do governo. E não só de intervir, como, né, de fiscalizar, de monitorar, de avaliar, né? Portanto, requer a exigência de sujeitos coletivos dotados de autonomia e representatividade, com o intuito de garantir visibilidade e transparência aos interesses coletivos. Ao termo de novo interesse coletivo, e olha, o conselheiro de saúde, ele é um sujeito coletivo. À medida que ele está no conselho, ele já não é mais um sujeito de interesses individuais. Ele vai ter interesses coletivos, né? Nesse sentido, ele tem, né? Ele tem que ser dotado de autonomia e representatividade, né?
E aí, ainda no que diz respeito ao controle social, ele pressupõe espaços institucionais, onde garante um ambiente democrático, tendo a corresponsabilidade entre sociedade civil e Estado na condução dessas políticas. Então, quando a gente fala de controle social, nós estamos falando em espaços institucionais. Nós não estamos falando só daquela participação social fora do Estado. Mas nós estamos falando da participação da sociedade dentro do Estado, em espaços institucionais, como é o caso, no caso da saúde, aprovado, né, na nossa Constituição, e que nós chamamos de conselhos de saúde, né? Conselho Nacional, conselhos estaduais e os conselhos municipais. São espaços institucionais, né, onde os sujeitos são todos sujeito coletivo, que tem que ser dotado de autonomia e representatividade. Todos esses termos a gente volta a falar. Mas está impregnado ali a questão da participação da sociedade na condução de políticas públicas. No SUS, né, então, foram criados legalmente, institucionalmente, né, pela Lei 8.080, pela Lei 8.142, né, e por diversas, e caminhamos pelas normas, né, caminhamos também pelas portarias, né, do Ministério da Saúde, que são as conferências, os conselhos e, mais recentemente, a questão da gestão participativa, né. Todas essas esferas na gestão do SUS, ou seja, institucionalizados, né? Esse institucionalizado tem uma tradução de garantia de direito, de cidadania, né? Que é da participação das pessoas no desígnio de uma política pública importante como é o SUS. Eu acho que nesse sentido é importante que a gente comece a observar, né? Se nós, de fato, concebemos os nossos conselhos de saúde, né, ou as nossas conferências de saúde como espaços de participação social, espaços de representação, espaços de luta por interesses, porque nos parece, né, diante dessa visão de que é pecado falar que temos interesses. Não. Pecado é negligenciar de que não temos interesse. Todos nós temos interesse. Alguns interesses são individuais, outros interesses são coletivos, né? Uns interesses são para você e outros são interesses para a maioria da população. Um interesse é para a sua categoria e a outra são interesses, né, coletivos, para melhoria, para justiça social, para diminuição da miséria e da pobreza, mas que todos nós temos interesse, temos e todos nós devemos, de forma saudável, lutar por eles. E, nesse sentido, abrir espaço de cidadania para inclusive, continuar lutando, né, por eles. Eu acho que isso talvez seja importante ser dito. Tá, e existem outras formas, né, de controle social, né? O Ministério Público é um espaço instituído de controle social. Os plebiscitos, né, que o Brasil tem, está previsto na nossa Constituição, que é um momento de consulta, né, que o Legislativo abre para a população, né, dar o seu veredito, né, dar a sua opinião. O PROCON, as ouvidorias, que na saúde é um espaço de controle e já está bastante forte, né, e os movimentos e plenárias populares, né, de saúde também é outro espaço instituído, construído de participação social. Tá. E aí nós vamos dizer, mas então temos tanto, né, tanto espaço garantido, constituído, né, para que possamos participar, e hoje nós estamos vendo aí a participação social, e por que ainda temos políticas públicas tão aquém da necessidade do povo, ou tão distante, né? Por que ainda a gente queixa, né? Por que o povo não vem nas nossas conferências? Por que não há uma participação, né? Porque as pessoas ainda têm medo de falar de interesse ou de pautar que o espaço do Estado não é um espaço do bem público, né, mas deveria ser, né, e por que a gente tem esses receios. E aí, então, a gente, nessas lutas, nessas experiências, nós vamos trazer outra fala que é sobre a educação popular. Para Paulo Freire, no seu livro, né, Pedagogia para a Libertação,
para a liberdade, aliás, né, Pedagogia para a Liberdade, ele traz algumas questões. O Brasil é um país novo, recente, 500 anos. A quem chegou aqui não chegou para construir, mas chegou para usurpar do que tínhamos, né? Chegou para levar e não para trazer. Nós temos um país que foi dividido a nossa terra, eram de muitas pessoas, mas foi dividido em apenas algumas 6 Marias, então poucas pessoas eram donas, nós estávamos refém desses donos, né? E nosso povo não foi educado para participar. Nosso povo foi educado para ser obediente, ser submisso e não educado para intervir, para pautar os seus interesses, para colocar na agenda, né, de quem nos governa os nossos interesses. Então, e nesse sentido, dentro do Sistema Único de Saúde, também nós estamos agora conquistando aquilo que a gente chama de educação popular em saúde. Hoje nós temos uma política, nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Então, educação popular em saúde é um instrumento para a construção dessa cidadania, desta participação social, dessa intervenção nossa enquanto pessoas populares no desígnios da nossa política. Então, são esses os interesses, né, de quem trabalha e luta pela educação popular em saúde. Para Vasconcelos, a educação popular na saúde implica atos pedagógicos que fazem com que as informações sobre a saúde dos grupos sociais contribuam para aumentar a visibilidade sobre a sua inserção histórica, social e política, elevar suas enunciações e reivindicações, conhecer territórios da subjetivação e projetar caminhos inventivos, prazerosos e inclusivos. Então, para Vasconcelos, a educação popular, ela implica, né, em atos, em questões pedagógicas, em educar o nosso povo, estar com o nosso povo, dar visibilidade àquilo que ele já tem, né, aquilo que já está ali, já está colocado, né, respeitar os seus valores, os seus fazeres, as suas experiências, né. Educação popular como processo de relação pedagógica, relação de aprendizado, de ensino, de construção, né? Que emerge, né? Que são emergidos, que estão vivenciados, né? No cotidiano das pessoas, na subjetividade da vida das pessoas. Nós somos da saúde, nós temos nossos conhecimentos produzidos inclusive cientificamente, mas nós lidamos, trabalhamos com o povo. Esse povo também tem os seus conhecimentos, tem a sua subjetividade. Quando a gente fala em educação popular em saúde, nós estamos considerando esse outros conhecimentos, né? Inclusive no cuidado à saúde, né? Não é só um conhecimento diante dos interesses, né, diante da luta, né, mas conhecimentos, saberes, né, que esse povo vem se cuidando há séculos, inclusive no país. Né? Então, considerar tudo isso no cuidado, na saúde, isso é educação popular em saúde. Tá? A reflexão crítica, o diálogo e a construção compartilhada do conhecimento, né, entendendo esse conhecimento como os conhecimentos cientificamente construídos e o conhecimento popularmente vivido, reconhecido, né, representa ferramentas que propiciam o controle entre a cultura popular e o científico. Aqui é importante a disponibilidade da escuta e da fala dos nossos, né, dos atores, dos profissionais e também dos nossos usuários, né, que se compõem em relação, cada qual, portanto, uma visão de saberes e práticas diferentes, convivendo em situação de acolhimento, né, de solidariedade. Então, é considerar que o outro também sabe se cuidar, que o outro também tem conhecimentos, e é nesse diálogo mútuo, né, é que se insere essa prática pedagógica e essa prática de educação popular que a gente está falando. Eu estou correndo um pouquinho mais, porque meu tempo já está esgotando. A educação popular, além de permitir a inclusão de novos atores no campo da saúde,
fortalece a organização popular. Permite também que as equipes de saúde ampliem suas práticas, dialogando com o saber popular. A educação popular em saúde, assim, busca empreender uma relação de troca de saberes entre o saber popular e o científico, em que ambos têm como se enriquecer, né, reciprocamente. Né? Nós temos muito que aprender com o popular e temos muito que aprender com o científico. Segundo diversos autores, essa proposta torna-se cada vez mais necessária, à medida que foi sendo produzido um distanciamento cultural entre as instituições de saúde e a população, fazendo que uns não compreendam o modo como cuidam de si, do outro e do meio ambiente. Nos distanciamos da linguagem popular, nos distanciamos numa busca pelo cientificamente comprovado. Muitas vezes nós nos distanciamos do vivido, do mundo, do real vivido. E esse distanciamento, inclusive no campo da linguagem, cria um vazio que trunca o diálogo, trunca a capacidade de nos entender e de saber como nós nos cuidamos durante tantos séculos e como podemos. Nós falamos sempre, educação e saúde, como se nós só tivéssemos que educar o outro. Não existe isso. No processo de educação, eu educo e eu sou educado. Eu aprendo e eu ensino. É esse a grande, digamos assim, a grande abertura que traz a educação popular para nós. Então, quando a gente fala em educação popular, é a educação de todos e de todas, né? Num espaço aberto de diálogo, sem medo de ser, né, não entendido pelo outro. A educação popular em saúde, ela tem sido um balizador ético-político dos interesses de classes populares, cada vez mais heterogênea, considerando os movimentos sociais como seus interlocutores preferenciais. Quem luta e quem trabalha e quem dialoga com a educação popular, ele tem que ser organizado em movimentos sociais, né? A prática e a importância de estarmos juntos coletivamente, organizando em movimentos, é o que tem feito, inclusive foi uma das grandes, né, conquistas nossas. Hoje, dentro do Ministério da Saúde, ela advém de uma discussão dos movimentos sociais. Neste contexto, afirma que a população vem apontando outras formas de se organizar para solucionar seus problemas de saúde, aliviar o sofrimento e construir formas terapêuticas de cuidados integrais. Os usuários têm cada vez mais buscado práticas ditas como alternativas, e hoje nós já temos aí aprovado, né, as práticas integrativas de cuidado em saúde, que permita compreender e impactar em melhorias de saúde de forma integral. Embora existam diversas práticas que se colocam como tal perspectiva, muitas delas não estão disponíveis no serviço de saúde. Então, a educação popular de saúde, ela faz dois enfrentamentos, né? Enfrentamento para que nós tenhamos um diálogo mais amoroso, e também que a gente tenha no Sistema Único de Saúde essas práticas que hoje estão no mundo da vida, mas que não são disponibilizadas nos serviços de saúde, né? Vamos colocar aí, por exemplo, a questão das que a gente chama de benzedeiras, né? As benzedeiras, nossas crianças ficam doentes e a gente leva para benzer. Porém, as benzedeiras não estão inclusas no SUS. Mas muitas das nossas crianças são curadas, né, de asma caída pelas benzedeiras. Por que não reconhecer esse conhecimento, essa prática de cuidado em saúde, porque é uma prática de cuidado. Ela é diferente da prática de cuidado, por exemplo, do enfermeiro, ou do médico, ou do assistente social, mas ela é uma prática de cuidado. Né? Podemos colocar aí, por exemplo, a homeopatia popular, o reiki, né, que é uma construção de entender que o nosso corpo é muito mais do que o biológico, né? Somos muito mais do que isso. Nós entendemos e assumimos isso lá no mundo da vida. Mas aqui dentro do Sistema Único de Saúde ainda não podemos fazer.
Outra grande questão, por exemplo, são os conhecimentos das parteiras, né? Que durante milênios de anos a humanidade teve as mulheres, né, pariam com parteiras, né? Tinham seus pré-natais com as parteiras. Hoje elas foram caladas, distanciadas, né? E muito dos conhecimentos dessas mulheres, e de alguns homens também, né, estão indo embora com elas, porque muitas já estão morrendo. E a humanidade vai ficar sem esses conhecimentos. E por quê? Porque elas não estão inclusas dentro do Sistema Único de Saúde, no cotidiano dos serviços de saúde. É disso quando a gente fala de educação popular. É reconhecer o outro com seus saberes, seus conhecimentos e respeitá-lo. Porque se nós, da saúde, muitas vezes não os respeitamos, a população respeita, reconhece, valoriza e utiliza, né? Bom, então a educação popular, ela também tem a sua história dentro do Sistema Único de Saúde, né? Em 2003, vários movimentos se organizaram, foram dialogar com o governo que estava chegando, né? E nesse movimento de diálogo nós formamos a ANEPS, né? A Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde. Em 2009, né, o secretário, então, da Secretaria de Gestão e Estratégia Participativa, né, SEGEP, ele, então, junto com a ANEPS, que foi provocá-lo, né, para institucionalizar, olha a institucionalização, né, muitas das lutas populares ou muitos dos interesses de quem, inclusive, não está no Estado, faz seus enfrentamentos. A ANEPS, né, Articulação Nacional de Educação Popular, ela tem os seus interesses, ela tem a sua propositura. Então, ela procura os canais, e os canais dentro do Estado, né, constituiu o Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde. Esse comitê, ele é composto, né, 36 membros titulares, são de diversos movimentos e representação do Estado. Então, esse comitê, ele institui, então, né, fomenta o diálogo, prepara e nasce, então, agora já mais recente, né, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde. Tá? Então, a portaria 2.761, de novembro de 2013, institui a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do SUS. Então, nós estamos falando de uma política que hoje está institucionalizada. Ela não está implementada, porque essa é uma luta nossa. É uma luta que, assim como o SUS, a gente vai conquistando e a gente vai avançando, né? Ora a gente retrocede, ora a gente avança. Mas é interessante que essa política, ela reafirma, né, o compromisso com a universalidade, a equidade, a integralidade e a efetiva participação popular no SUS. Então, ela é uma política, ela nasce já dizendo isso, né? Nós reafirmamos o compromisso com a universalidade, que são os princípios do SUS, e a efetiva participação popular. Dentro do Sistema Único de Saúde, o que foi instituído foi lá no artigo, né, no 196, lá na Constituição e depois na 8142, onde traduz como de forma estratégia os conselhos e as conferências. Mas o princípio do SUS é a participação da comunidade. Então, é a comunidade que deve participar. Né? O conselho e a conferência são espaços institucionais, mas necessariamente o princípio ele vai além, ele fala da participação da comunidade. Então, se é a participação da comunidade, nós estamos falando do pessoal aí, do território da unidade básica de saúde, nós estamos falando da participação social, aí do território da policlínica, estou falando do território da UPA, todos esses é uma unidade de saúde. Então, a participação da comunidade nesta unidade, ela é parte fundante, ela é um princípio. Tá? E a política nacional, ela propõe uma prática político-pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Né?
a partir do diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, o incentivo à produção individual e coletiva de conhecimentos e a sua inserção deste no SUS. Então, todos esses conhecimentos, toda essa produção, todos esses saberes, né, populares, olha a discussão da ancestralidade. Quanto de nós, numa perspectiva racional, não valorizamos aquilo que nós herdamos, né, daqueles que já aqui estiveram e que não estão mais aqui com nós. E no SUS isso é muito passivo, né? Nós muitas vezes queremos a saúde, né, eficaz, mas esquecemos que o cuidado da vida, cuidado da saúde, ela tem outros caminhos, né? Tá, os pressupostos teórico-metodológicos ou diretrizes, como convencionalmente são denominados, contemplam dimensões filosóficas, políticas, éticas e metodológicas, que dão sentido e coerência à praxis da educação popular em saúde. Então, nós estamos falando, os nossos pressupostos metodológicos, eles têm as suas diretrizes políticas e éticas, né, e metodológicas. Tá. Então, os nossos pressupostos, né, da política nacional é o diálogo, a amorosidade, a problematização, a construção compartilhada de conhecimento, emancipação, compromisso com a construção do projeto democrático e popular. O diálogo. O diálogo, que a gente chama de dialogicidade, é o primeiro pressuposto dessa política. É no diálogo que nós vamos nos construir. É no diálogo que nós vamos redimensionar os nossos fazeres. Amorosidade. Amorosidade, dentro de políticas públicas, é a primeira vez que aparece como um pressuposto. Imagina, né? Como falar em saúde se não falar em amor? Falar em cuidado. Como falar em cuidado sem falar em amor, em humanização, né? Em relação de afeto? Então, se nós trabalhamos na saúde, nós estamos falando de afeto. Não podemos achar que saúde se faz só com evidência. Nós fazemos saúde no compromisso, na amorosidade. A problematização é dialogando e problematizando, né? Paulo Freire já falava isso, é problematizando os nossos problemas, as nossas questões, as nossas necessidades, é pensando sobre elas, é que nós vamos, espera só um minutinho, por favor, problematizando as nossas questões, as nossas queixas, é que nós vamos encontrar solução para os nossos problemas. Sem esse espaço de diálogo, sem permitir problematizar, trazer à tona, né? Se uma unidade de saúde, junto com a sua população do seu território, sentar, dialogar, conversar sobre o que está ali acontecendo, se não fizer isso, nós vamos só protelando os nossos problemas. Né? E a política de educação popular em saúde, ela pressupõe problematizar. Construção compartilhada do conhecimento, né? Que eu vou ter que... Eliette, eu estou dando aula, espera só um pouquinho, por favor. Tá. Construção compartilhada do conhecimento, né? O conhecimento, ele tem o seu aspecto conhecimento produzido, mas tem o aspecto conhecimento vivido. Qual deles é melhor? Não existe. Né? Essa pergunta não tem resposta. Mesmo porque não tem um conhecimento melhor que o outro. Porque, na realidade, os nossos conhecimentos, ora ele vem das nossas práticas, ora das nossas teorias. As nossas teorias refletem a nossa prática, e a nossa prática ela tem que ser iluminada pela nossa teoria. Então, um conhecimento teórico sem a prática é um conhecimento vazio, um conhecimento prático sem a iluminação teórica é um pragmatismo sem precedente. Então, na realidade, nós estamos falando de um conhecimento compartilhado daqueles que vivem e daqueles que estudam e daqueles que vivem.
né? Então, dentro da saúde, nós reconhecemos o conhecimento do outro ou nós estamos desconsiderando o nosso conhecimento também. Emancipação. Queremos uma sociedade emancipada, autônoma, livre, com representatividade. Uma emancipação de todas as pessoas, no direito de ir, de vir, de falar, de se posicionar, emancipação do cuidado de si, né? Então, a emancipação, ela é um pressuposto para que tenhamos, de fato, uma educação que não é libertadora, automaticamente é uma educação castradora. E dessa educação nós não queremos mais. Né? Compromisso com a construção de um projeto político democrático popular. Isso está lá como pressuposto na nossa política. Porque nós só vamos ter uma saúde de fato para todos e para todos se nós tivermos um Estado democrático. E um Estado democrático que considere a todos nós. Né? Não apenas alguns ou interesses de alguns, mas principalmente o interesse da maioria, pelo menos. Né? Um Estado democrático de direito é o objetivo da construção, inclusive da educação. Os eixos, né, nós vamos estar estrategicamente, nós vamos participar, né, do controle social e da gestão participativa, nós vamos estar nos espaços de formação, e daí é importante o introdutório, que é um espaço de formação, e entender a política de educação popular, mesmo porque ela é uma das melhores ferramentas do diálogo com a comunidade, né, e nós vamos estar estrategicamente no cuidado da saúde também. Né? E aí nós trabalhamos, essas são as nossas estratégias. Muito obrigada. No final eu corri um pouco, porque o meu tempo eu fui observando, extrapolei um pouco, mas muito obrigada. Professora Márcia, eu vou dar um minutinho para a senhora tomar uma água, respirar um pouquinho enquanto eu dou alguns recados. Pessoal, então assim, só um minutinho para a gente poder passar então para as perguntas e para as considerações. Eu gostaria só de estar lembrando a vocês, para vocês poderem estar fazendo a avaliação da nossa web aula de hoje, né? Então eu deixei aqui para vocês no bate-papo um link, eu vou salvar ele novamente, ok? Para deixar para vocês. Enquanto isso, só uma observação. Para aqueles que ainda não fizeram, para salvar essa web aula, essa apresentação, é só vocês clicarem nessa setinha logo abaixo do slide, ok? Que aí vocês podem estar baixando a apresentação de hoje. Lembrando também que essa web aula está sendo gravada, vai ficar disponível no nosso canal, né? No YouTube, o canal Teleeduca Mato Grosso, para que vocês possam ter acesso futuramente. Gostaria de lembrá-los também. Sim, Marilei, já respondendo a sua questão, né? Vai ter uma atividade a ser desenvolvida, né, ao final das perguntas, então a professora vai poder estar passando para vocês de forma verbal a respeito dessa atividade, além do que a referência que ela utilizou durante toda a montagem dessa apresentação depois vai ser encaminhada por e-mail para vocês, tá bom? Então, assim, só lembrando, sim, o Oberdani já colocou ali o linkzinho para avaliação, tá aqui no bate-papo de vocês, então, por favor, não esqueçam de realizar, eu vou dar um minutinho para vocês poderem estar realizando essa avaliação, clicando nesse link, vocês vão ser direcionados para essa página, né, para esse formulário, podem ficar tranquilos que a nossa aula não vai cair, ok? Vai continuar aqui, a gente aguarda uns 2 minutinhos para que vocês possam estar avaliando. A importância dessa avaliação, pessoal, é para que a gente possa ter o nosso direcionamento de trabalho. Então, para aquilo que vocês desejam enquanto tema, né, aqui pelo Telesaúde, avaliando a aula com relação a todas as dificuldades que vocês tiveram ao longo dessa web, além de críticas e sugestões que nos engrandecem, com certeza. Ok? Então, eu vou dar 2 minutinhos. Estou aguardando. A gente já tem algumas perguntas, algumas considerações a serem feitas, professora Márcia. Então, eu vou aguardar mais algum minuto para que vocês possam estar fazendo a avaliação e nós retornamos com as perguntas. Já quer que eu passe a tarefa?
O Oberdan já mudou, então, o formato aqui da nossa página para que fique mais fácil, para que nós possamos visualizar aqui as perguntas, né, a conversa da gente. 2 minutinhos. Vocês, por favor, me dêem um ok, assim que a gente possa retornar com as nossas perguntas. Obrigada, Ana. Márcia, eu vou registrar a sua pergunta e vou fazer na sequência das perguntas que foram realizadas anteriormente, ok? Só mexer na... Podemos retornar? E dê um sinalzinho aqui pelo bate-papo, por favor. Então vamos, né? Eu vou começar então. Só um minutinho, tá? A gente está só organizando aqui a apresentação para que a professora possa visualizar. Um minutinho. Pronto? Então vamos lá. Professora Márcia, a Márcia Alves, uma outra xará, né, de Sinop, aqui do Mato Grosso, entendeu que em sua fala a professora diz que o movimento social é uma corrente de opinião, mas que no slide está um pouco diferente. Ela gostaria que fosse esclarecido. Por favor. Ela faz a pergunta da onde? Tem uma corrente? Ela diz o seguinte, professora. Isso, ela entendeu que na sua fala você diz que o movimento social é uma corrente de opinião, mas que no slide ela leu diferente. Ela ficou em dúvida. Você pode esclarecer, por favor? Então, quando eu apresento o conceito de vários autores. De fato, o primeiro autor, ele coloca que o movimento não é uma corrente de opinião, não é uma corrente. Então, por isso que muitas ações das redes sociais não são configuradas como movimento social, porque é apenas uma rede de opiniões, né? É apenas uma corrente de opinião. Né? E aí o autor, Tourani, né, ele diz que não é uma corrente de opinião, né? O movimento social, ele é uma relação que questiona o poder, né, que se inscreve muito concretamente nas instituições organizadas, né? Então, quando o movimento social, ele tem uma queixa, ele tem uma reivindicação, e essa reivindicação está muito implicada em relação ao Estado, né? Inclusive, passa por reivindicações frente aos interesses junto ao Estado. Tá? Então, ele não é uma corrente, de fato, de opinião, né? Eu quero impeachment de alguém, mas essa é a minha opinião. Necessariamente, um movimento social, ele tem muito claro os seus interesses. Eu acho que isso, talvez a Ciela entenda melhor. Verifica se ficou legal para ela. Ok. Márcia, qualquer dúvida, por favor, se ficou esclarecido ou se ficou alguma dúvida, escreva aqui para a gente. Vamos passar, então, para uma segunda situação, com relação agora ao Juleimar, de Belo Horizonte. Ele faz o seguinte questionamento. Recentemente, temos visto diferentes movimentos sociais, por exemplo, Vem Pra Rua e o Panelaço, que buscam intervir nas ações do Estado que estão em desacordo com as expectativas da população. São movimentos que provocam barulhos, mas poucas mudanças efetivas. Contraditoriamente e infelizmente, vemos uma baixa participação dessa comunidade no controle social da própria unidade de saúde.
E a educação popular realmente é um potencial instrumento para a construção da cidadania. Como podemos reduzir o abismo entre a baixa educação popular e a baixa participação social? Então, a gente considera como movimento social, como eu disse, não apenas um movimento por exemplo, nós consideramos como movimento social aquele movimento organizado. O que nós temos muito visto são movimentos, inclusive, vamos citar junho de 2013. Muitos movimentos, né, muitas pessoas foram para a rua. Necessariamente não traduz em movimento social, né, porque falta a pauta, falta a reivindicação, falta a organização em torno de. Em torno de quê? A partir de quê? Quais são os nossos interesses, né? Então, eu acho que o movimento social, ele tem muito claro os seus interesses. Talvez não todos que participam do movimento, né? Mas a pauta está colocada. O MST é um movimento social e a pauta está colocada. Queremos reforma agrária para todos e para todas. Então, isso é um movimento social. Tem uma pauta, tem uma reivindicação, tem uma institucionalização. Tá, de fato, os canais de participação social dentro do Sistema Único são canais instituídos, inclusive, vamos colocar legalmente, são legais, e que têm uma participação baixa, né, que tem uma dificuldade de participação. Aí nós podemos falar que o nosso povo tem dificuldade de participação. A nossa educação, ela não é uma educação emancipadora. Nós temos isso dito, né? Inclusive aqui em Mato Grosso, nós temos dificuldade de estar encontrando esses espaços, né? Nossa educação, ela foi historicamente construída para a manutenção do status quo de quem sempre esteve no poder, né? A nossa educação, ela, por muitos anos, ela tem um cunho profissionalizante. Então, eu vou estudar para ser isso. Mas nós não temos uma educação que nos leve a ser pessoas emancipadas, críticas, né? Com uma capacidade de criticidade suficiente para fazer esses enfrentamentos, né? Na minha opinião, a educação popular em saúde, não dá para falar em saúde sem falar em educação, não dá para fazer educação sem participação, sem democracia. E não dá para fazer participação e democracia, né, principalmente a participativa, sem o povo educado ou educado para tal. Então, nós estamos falando de problemas complexos, problemas grandes, mas que o trabalhador da saúde tem que ter consciência dessas questões, né? Fazer saúde é fazer educação é fazer democracia, é fazer emancipação é fazer educação. Percebe que estamos muito implicados? A Natália, professora Márcia de Santa Terezinha, ela diz o seguinte: recentemente participei de um fórum de saúde mental indígena aqui na minha região, na região do Araguaia, no município de São Félix, né? Onde aumentou muito os índices de suicídio entre os indígenas. Já no segundo dia, teve o encontro dos pajés, onde foi discutida essa questão toda que os envolve, e que muitos profissionais ainda não se atentaram para essa visão integral de práticas e saberes da comunidade que envolve cada etnia, comunidade em torno do seu território. O que fazer para efetivar essa política de educação e reafirmar esse compromisso no SUS? Ela diz ainda que acredita muito no movimento da educação permanente em saúde, mas que sabe que ainda é um grande desafio. Então, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, ela tem um diálogo muito próximo da Política Nacional de Educação Popular, né? Mesmo porque metodologicamente tem uma proximidade muito grande. Porque hoje dialogar educação com os trabalhadores da saúde, como é a proposta da Política Nacional de Educação Permanente, nós temos que ter claro qual pedagogia,
qual direcionamento pedagógico nós vamos dar, né? Um direcionamento pedagógico tecnicista ou um direcionamento pedagógico emancipatório, construtivista, né? Essas discussões, a escola de saúde pública, quem trabalha com a educação em saúde tem feito, né? Temos referenciais de construções, né? Já nesse sentido. A saúde, por muitos anos, nós acreditávamos que bastava ter o conhecimento técnico e nós íamos fazer saúde. A questão é que nós temos um povo para cuidar. Esse povo, ele é diverso, né? Temos diversidade culturais do tamanho que temos o Brasil. O Brasil é uma imensidão de diversidade, né? Então, o trabalhador em saúde, ele tem que considerar isso. Cuidar dos povos indígenas, há de se fazer um trabalho de diálogo, há de se olhar, né? É um trabalho de fato de cuidar. Cuidar eu não prescrevo apenas. Eu prescrevo, mas eu cuido, eu olho, eu dialogo. Eu tenho que estar para fazer saúde com os indígenas, na sua diversidade. Né, na sua diversidade cultural, na sua diversidade educacional, né, eu tenho que estar com eles. Porque se eu achar que vou fazer saúde para eles, eu já comecei errado. Né? De fato, o trabalhador em saúde que vai trabalhar com os povos indígenas vai encontrar uma diversidade, um desafio que está colocado. Mas se não enfrentar, se não se dispor a estar, a fazer, só prescrevendo não vai fazer. Muitos vão continuar, mesmo porque ali perpassa questões culturais, questão da terra, questão questão da vida, questão de muitos valores que foram sendo quebrados, né? A nossa sociedade, ela é uma sociedade, né? É um trator, ela vai chegando e vai tratorando e vai se posicionando e aqueles que não estão inclusos nesse processo vão se suicidando, sabe? E se a gente não olhar com isso, de fato, como profissional de saúde, não enxergar isso, é o que vamos perder o nosso povo indígena, sim. Eu gostaria de registrar aqui dois elogios da Elizabeth de Altaraguá, dizendo que a palestra está maravilhosa, a Andressa de Nova Biratã, dizendo que para ela está sendo impossível ter dúvidas, porque tem muita clareza a sua explicação, professora Márcia, além de N outros elogios que nós temos ao longo do nosso bate-papo. Tá? Que hoje está cheio de Márcia, é verdade. Nós vamos estar salvando esse bate-papo, né? Para que depois você tenha. O nosso nome é lindo, não é? Pois é. Então, falando em Márcia, nós temos a Márcia novamente. A Márcia Alves também nos faz mais uma pergunta. Ela gostaria de dizer o seguinte: se a participação social está na Constituição, você acha que é necessária a criação da Política Nacional da Participação Social que foi apresentada pela presidente Dilma? Então, assim como a participação da comunidade estava previsto na Constituição, lá no artigo 196, previsto na Constituição, vamos tomar então que ela se tornou lei. Porque assim, no Estado, estamos falando enquanto Estado, o Estado ele é composto de instituições. Aquilo que não é instituído, ele não existe para o Estado. Perfeito? Então, nós precisamos ter na Constituição a questão da participação social, né? E aí, no caso da saúde, era a participação da comunidade. Nós tivemos instituído na Lei 8142, que foi os conselhos e foi as conferências, e estamos aí há anos tentando implementar esses dois espaços, né? Então, é fundamental que o Estado, seja o Estado, ente federal, ente estaduais e municipais, é importante que eles criem legalmente esses canais, que tem o desejo, tem o espaço da população. Exemplo, nós temos um problema na nossa comunidade. Nós temos uma falta de um semáforo.
ok? Aonde que eu vou dizer para o prefeito que naquela rua o engarrafamento está acontecendo porque não tem um farol ali, um semáforo que me diz se eu devo ir ou devo ficar? Tá, então, espaços institucionais de participação social não é garantia de que a sociedade vai participar. Para nós, a garantia de que a sociedade vai participar, ela se dá muito mais no espaço de construção, de educação, de formação e de diálogo com a comunidade e com as necessidades também, né? Mas ter espaços institucionalizados é importante na garantia desse direito, desse Estado de Direito que nós queremos. Nesse caso, nunca é demais. Pode ser de menos, mas demais não. Essa é a minha opinião. Ok. A Catiúcia de Água Boa, ela indaga o seguinte. Boa tarde, professora Márcia. Na sua opinião, existe uma correlação entre educação permanente em saúde e educação popular em saúde? Sim, elas se comunicam muito, Catiúcia. Há uma comunicação, principalmente no aspecto pedagógico. Elas se comunicam, né? Uma está muito voltada para os trabalhadores, né? Ela tem um diálogo direto com os trabalhadores, principalmente na lei 1996, né? Que a gente chama de a lei que institui, a portaria que institui a educação permanente em saúde, ela tem um recorte muito voltado para os trabalhadores de saúde. A educação popular, ela já estabelece uma discussão entre trabalhadores, gestores e usuário, mas ela inclui muito fortemente o usuário nesse processo de educação. E não só ele enquanto pessoa, mas o conhecimento deles, os saberes deles, né? Mas o diálogo da educação permanente com a educação popular, ela se aproxima muito na metodologia, porque tanto uma como outra busca inspiração em Paulo Freire, na educação problematizadora, né, que a gente chama de metodologia problematizadora. Tanto a educação popular como a educação permanente utiliza dessa mesma metodologia. Então, elas têm uma proximidade, sim. E já estiveram juntas, né, por muito tempo. Sim. Então, aqui nós temos uma última pergunta enviada por enquanto. A Rosimara, ela é de São Carlos, de São Paulo, e ela está perguntando: embora já tenhamos os espaços sociais que consolidam o controle social, o que fazer para que um número maior de usuários do SUS passe a fazer parte desse movimento? De forma geral, observa-se que são sempre as mesmas pessoas que participam. E, em alguns casos, os conselhos perdem sua função. De fato, Rosimari, né? Nós temos um problema, sim, com os nossos espaços institucionais de controle social. Porque o SUS, nós temos muitas necessidades, né? E a gente, nesses 25 anos, né, numa luta quase que de gigante para institucionalizar esse sistema, digamos que o controle social, ele ficou um tanto relegado, né? Mas o controle social, da forma como ele está desenhado, né? Porque assim, o que está previsto é a participação da comunidade enquanto princípio, né? Ele foi institucionalizado dentro do Estado nessas duas estratégias, né? Então, enquanto participação social, ele tem um recorte para o controle social e depois ele tem um recorte para os conselhos e para as conferências, né? Mas hoje, na minha opinião, e não só minha, de muitas pessoas que estão hoje colocadas, a discussão em torno da participação da comunidade é o que temos hoje que fazer. A participação da comunidade em todas as unidades de saúde. Nós temos um problema de representação, nós temos no controle social, né? Nós temos problema de representação, nós temos problema da própria participação, nós temos problema da qualificação dos nossos partícipes, né, nossos conselheiros. Nós temos uma série de questões em torno do controle social. Mas eu acho que enquanto participação da comunidade, nós também pecamos.
as nossas unidades de saúde, o território do PSF. O PSF tem uma unidade de participação da comunidade? É aberto para a comunidade, naquele território, canais para ele participar? Se a nossa comunidade não participa, por exemplo, da escolha, da escolha ou do dia, do agendamento do seu médico, ou do dia que ele vai atender, se nossa comunidade não participa do desígnio das comunidades onde ele está envolvido, como que ele vai, por exemplo, participar da conferência? Que importância vai ter? Se nós não fazemos uma participação, de fato, nas questões que a gente acha que são corriqueiras, que não há a menor importância, como que nós vamos achar que a nossa população vai, por exemplo, na conferência, ou vai brigar se os nossos conselhos, né, eles trabalham só com pauta da gestão, não há reclame, não há população, os nossos conselheiros levam para a reunião do conselho as queixas, né, ou as deliberações da conferência. Se não faz isso, o conselho perdeu a sua função de fato. E aí a participação, e aí vem tudo isso que você já pontuou. Então, o controle social, ele é uma estratégia, né, de controle da cidadania, de construção da cidadania. Mas no SUS nós temos que avançar, nós temos que ir para a participação da comunidade, seja aqui, seja ali, seja acolá, seja na atenção básica, na atenção secundária, né, na atenção, nos espaços onde fazemos saúde, onde cuidamos, ali a população tem que participar. Esse é uma possibilidade de fazer participação social na saúde. Acho que... Vamos lá, então aqui é a Silvia, né, ela é de Sapezal, ela diz o seguinte: quando você fala nos pressupostos do PENEPS, é isso, né? Seria o quê? Isso. Seria a forma como será feita a abordagem do conhecimento durante um curso, diálogo, amorosidade, problematização, construção compartilhada do conhecimento, emancipação, compromisso com a construção do projeto democrático e popular? Sim, quando você pega a portaria que instituiu pressupostos pedagógicos, né, os nossos pressupostos, nós estamos dizendo aqui viemos, por que viemos, o que nós propomos, o que nós queremos, né, para que estamos aqui. Então, qual é o meu pressuposto de estar com você? Então, nós estamos numa aula de participação social e educação popular. Então, quando eu digo meu pressuposto, eu estou dizendo para que vim, o que quero, o que desejo, o que eu proponho. Então, com a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, nós estamos dizendo que nós queremos diálogo, nós fazemos, construímos, dialogamos e percebemos a saúde como espaço de amorosidade. Nós estamos dizendo que a problematização é um canal de resolução das nossas questões. Eu estou dizendo que a construção compartilhada do conhecimento é um pressuposto. Eu não faço saúde só com conhecimento científico ou só com conhecimento popular. Eu digo que é compartilhando os nossos conhecimentos, o meu conhecimento do que é noite e do que é dia, se eu tenho que tomar um remédio de manhã ou à tarde, o que eu estou dizendo, né? Eu digo que a educação popular em saúde, ele tem que dialogar a emancipação das pessoas. Nós temos que respeitar a autonomia dos nossos usuários, respeitar, construir a emancipação deles, né? Junto com eles. Nós temos que fazer junto e não para. Né? Eu estou dizendo que o compromisso é por uma sociedade, onde um projeto, né, de uma sociedade justa, democrática, popular, esse popular quer dizer para todos e para todas, e não só para alguns. Então eu tenho o meu pressuposto, eu digo que eu vim e eu não estou dizendo que... Lembra quando a gente dialoga que o Estado, você tem que dizer quais são os seus interesses? Então, vamos dizer que os interesses da Política Nacional de Educação Permanente e Educação Popular está traduzido no seu pressuposto. O interesse nosso, de quem faz a educação popular, é pelo interesse, pela amorosidade, ok? Ok. Professora Márcia, eu gostaria então de pedir para que você fizesse, né, a gente entrasse nas considerações finais. Essa apresentação, pessoal, que está aparecendo para
vocês aqui no cantinho da tela, já é a apresentação da avaliação da web aula de hoje, né? Então, eu acho que eu vou... nós estamos inaugurando então esse feedback para vocês. Eu vou aproveitar antes das considerações finais, então, já vou mostrar aqui o resultado da avaliação de vocês. Então, aqui nesse primeiro gráfico, nós estamos vendo, né, o número de participantes. Hoje a gente teve um total de 37 participantes, e essa, professora, é a distribuição dos participantes por município aqui da nossa região, ok? Sem falar que nós temos 3 participantes, né, gente? Sem falar, não, falando que nós temos 3 participantes de outros estados, né, ok? Então, o Berdão pode passar, por favor. Vamos lá, então assim, né, então nós tivemos aqui, né, a apresentação, a participação aqui do Mato Grosso, nós temos a participação de Minas, de São Paulo, e tem uma outra, tem uma outra pessoa que está em outro estado que não fez avaliação ainda. Por favor, podemos passar. Então, aqui, com relação ao grau de satisfação com relação a essa web aula, então nós temos, né, muito satisfeitos, com 63,6%, né, das avaliações, estamos bem, professora, né, então, assim, 27,3% satisfeitos, né, e totalmente satisfeitos, 9,1%. Com relação ao quanto essa aula contribuiu para a sua prática de trabalho, contribuiu muito, nós temos 90,9%, contribuiu imensamente com 9,1%. Como você avalia a qualidade da transmissão? Então, nós temos aqui excelente, com 45,5%, e boa, com 54,4%. Eu quero aproveitar aqui para registrar, gente, que nós temos durante a nossa web algumas falhas, né, com relação ao áudio. Isso se deve também à nossa internet. E aí eu aproveito mais uma vez para pedir desculpas com relação a isso. Estamos tentando melhorar, né? Aqui nós temos as seguintes perguntas. Qual tema você queria que fosse abordado em uma web aula? Então, nós temos aqui urgência e emergência, políticas e programas de alimentação e nutrição no SUS, o Zika, que está aí, né, pessoal, e educação permanente em saúde. Com relação a qual maior dificuldade que você enfrenta para assistir às nossas webs, então, ali nós temos, né, não encontro dificuldades, a conexão, a internet, tempo e acesso à internet banda larga. Então, a internet ainda é um grande problema, né? Que a gente tem tentado, junto à Oi, tentar resolver isso, tá? Tentando não cancelar nossas aulas, né? Tentando avisar com antecedência quando esses problemas acontecem. Então, assim, à medida do por isso possível... que, Márcia, só para ressaltar... Sabe que tá me ouvindo aí? Tá dando meu som? Ouvindo. Tá. Só para ressaltar que a gente precisa, então, a gente ressalta mais uma vez, e todos os colegas, que se vocês mandam uma avaliação para a gente sabe onde fica o problema. Aí a gente vai tentar resolver. Entendeu? Por isso que é importante que todos façam as avaliações. Então, a primeira aula que a gente está fazendo é um feedback para os participantes, para saberem exatamente aquilo que a gente está recebendo de vocês. Então, quanto mais avaliação vocês fazem, melhor a gente vai trabalhando na melhoria dos trabalhos de teleeducação, tá bom? Isso é visível, perdão, até por essa outra avaliação, né? Deixe uma reclamação, elogio ou sugestão sobre a ferramenta do teleeducação, do telesaúde. E aqui vocês colocam, né? A demora com a conexão em dias em que a internet está muito lenta, o que a gente acabou de falar. Alguém, né, fez um elogio, uma ótima aula. E aqui também tem uma outra situação, que são as atividades que estão sendo muito extensas e não estamos conseguindo realizá-las em tempo hábil, devido à demanda dos serviços diariamente. Em virtude até a essas sugestões, né, e essas críticas que chegam até nós estamos reavaliando o nosso calendário, nossa agenda, quais são as aulas, quais os dias que são, né, mais compatíveis com o horário de vocês de trabalho, para que a gente possa estar tendo maior acesso, né, para que vocês possam estar tendo acesso não só pelo YouTube, que é um excelente canal de acesso, mas que as perguntas elas venham, né, com o maior número de participação possível de vocês durante as aulas presenciais, as aulas ao vivo. Ok? Essa última consideração, Márcia, só para lembrar, a gente tem notado isso também pelo canal YouTube. Só que como o estado de Mato Grosso passou por quase vários anos sem capacitação, sem nenhum tipo de inserção na área de educação, com problemas sérios na parte de educação,
Então, os temas ficarão acumulados. Então, lógico, quando a gente foi tratar de temas, vocês perceberam que são temas que demoram, às vezes, 1 hora, 2 horas, dependendo do palestrante. Agora, com essas situações já gravadas e registradas no YouTube, a gente tem a possibilidade de reduzir o tema. Então, a gente vai começar agora a trabalhar com temas mais operacionais para a unidade de saúde, né? Bom, vacinação é mais pequena, mais pontual, de tal maneira em que a gente consiga fazer um pouco menor, para que vocês não precisam parar tantas unidades de saúde de vocês aí, para poder estar assistindo os trabalhos do Telesaúde. Vamos terminar, né, Márcia, agora? Ok, que é isso aí. Vamos encerrar. Eu só gostaria, então, só tem uma última questão, professora Márcia, você está respondendo, né? E aí a gente já dá por encerrada a nossa web aula de hoje. A Silvia, de Sapezal, ela diz o seguinte: professora, você não acha que os conselhos não acabam sendo uma ferramenta positiva para apenas o gestor, porque os conselheiros são indicados pela própria gestão e que alguns ficam por tempo indeterminado no cargo? Quando falo isso, excluo as conferências, porque nelas os conselheiros são votados pelos segmentos de serviço de saúde e de usuários. Então, por favor, eu gostaria que a senhora respondesse, né, a essa situação e que a senhora também tivesse isso, Pamela, vai ter uma atividade, que a senhora pode estar passando a atividade e já encerrando. Então, quando a gente fala de conselho de saúde, aqui no Brasil, vamos colocar vamos relacionar ele com a nossa realidade, né? Nós não temos uma sociedade ainda, né, democrática. Nós ainda temos uma sociedade bastante conservadora. Em se tratando nesse aspecto da nossa conjuntura, não, os conselhos é um espaço que incomoda, sim, os gestores, né? Ou que incomoda a quem não é democrático, né? Tá. Então, é importante os conselhos, é importante, eles ainda são um espaço instituído, né, de participação social, e que isso, só de ter um espaço de participação, já para alguns é um grande incômodo. Então, a gente tem que... não temos uma sociedade que tenha a cultura ou a educação para a participação. Então, e temos que construir, né, se nós, trabalhadores da saúde, sabemos que para termos o SUS que queremos, né, a participação social, a participação na comunidade é um dos princípios, né, e é importante, né, nós só vamos ter saúde se tivermos democracia, né, vamos dizer assim. Nós só vamos ter o SUS se estivermos num Estado democrático de direito, né? Eu acho que talvez isso é importante. Se é assim, então nós também, assim como nós cuidamos da vacina, assim como nós cuidamos da agenda, né, da atenção à saúde, nós também cuidamos da participação na saúde. Só assim nós vamos ter essa sociedade participante, né? E vamos ter um SUS de fato de direito. Muitas vezes nós reclamamos que não temos isso, não temos aquilo, mas não reclamamos que não temos a participação e o controle social na saúde. Então, nós ficamos manco dessa forma, né? Nós ficamos capenga, digamos assim, né? E é importante que a gente tenha um SUS inteiro. E para ele ser inteiro, precisamos de uma sociedade participando inteiramente. Tá, então é nesse sentido, é até bom que essa pergunta tenha vindo por último, porque é exatamente isso que nós vamos avaliar. Como tarefa, Eliane me pediu, né, desde o primeiro dia eu já disse para ela, eu vou pedir para que vocês, né, vão participar de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde de vocês. Tá? E aí é uma tarefa registrada, né? Vocês vão escrever o dia, o horário, a pauta que estava naquela reunião, né? Como foi o desenvolvimento nessa reunião? Se vocês conseguiram vocês vão ser um observador nesta reunião. E a partir dessa observação, vocês vão observar o quê? Se ali traduz participação, ou só traduz o que o gestor traz, como é a representatividade, se os representantes dos usuários levam alguma queixa ou apenas como é essa participação. E o que essa participação tem a ver com essa aula nossa? Ela considera a participação da comunidade? Ela considera a democracia? Ela constrói cidadania? Ela dialoga? É um espaço de fato democrático? Se não é, o porquê? O que você observou?
E, a partir de toda a sua observação, uma proposição. Pode até pegar a portaria que institui a Política Nacional de Educação Permanente, Educação Popular, e a partir desta observação sua, nesta reunião do Conselho, conhecendo a educação popular, né? O que nós, trabalhadores da saúde, ou o que nós, né, educadores, tutores, do introdutórios, temos de propositura para superar aquilo que você achou negativo, aquilo que você achou que não condiz com a participação social, com o controle social, com a participação, as pessoas na direção da política de saúde que nós tanto precisamos. Então, é uma tarefa simples, é um observador numa reunião do conselho e, a partir das suas observações, uma proposição, que pode ser no campo da educação, pode ser no campo de um teatro, pode ser no campo de uma, sei lá, de uma tenda, né, de uma feira, aquilo que você acha que para superar aquela situação que você achou negativa, o que nós podemos fazer no campo da educação, da arte, da cultura, da música, e você seja criativo. O tempo, eu não sei qual que Eliane está dando, parece que alguém reclamou que tem pouco tempo para fazer atividade. De repente, estabelece a próxima reunião e conheça a política de educação popular e propõe uma ação. Tá ok? Todo mundo entendeu a tarefa? Vou esperar um minutinho. Ok. Aí eu faço as considerações. Né? Isso. Tá. Eles já estão agradecendo. Posso fazer? Sim. Então, eu agradeço, né, imensamente a todos e a todas que estão aqui comigo, né? A Márcia, que me ajudou aqui, o Bergan, né? Agradeço a Eliane, que está conduzindo esse processo lá pela Escola de Saúde Pública. Estou à disposição, espero que tenham contribuído um pouco, né, com vocês e com a gente na construção desse SUS que tanto sonhamos e desejamos. Muito obrigado e que a gente tenha um trabalho aí, né, para melhor de todo mundo. Obrigada. Professora Márcia, eu gostaria de agradecer a sua presença nessa tarde de hoje, em nome do Telesaúde, em nome da escola, né, a pessoa da Estela e da Eliane, que não puderam estar conosco hoje à tarde, mas que me deixaram essa missão. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença e nos deixar à disposição para futuras web-aulas, ok? Gostaria de agradecer, então, a todos também pela participação. Gostaria, então, de lembrá-los a estar acessando a agenda do Telesaúde, né? Na nossa próxima semana, agora, dia 17, tem uma aula com a professora Selma Locke. O nosso tema é liderança e gerência nas unidades de saúde. Então, aguardo vocês. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Ok. Eu só estou dando tchau mesmo também, gente. Tchau para vocês. Posso tirar? Vai dar